Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a nossa querida Silvana Naitsky, ex-atleta de saltos ornamentais. Para quem não sabe, foi a primeira atleta de saltos ornamentais feita aqui em Brasília a disputar uma Olimpíadas em 1992, Barcelona. Exatamente. Sil, antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Que bom que você veio, né? Muito bom estar rodeado de gente que a gente gosta, obviamente, né? E eu já te falo que eu tenho uma admiração por você absurda, desde aquela época. Você tinha uma série maravilhosa que eu não tinha. Então era uma coisa muito bacana. Eu gostaria que você falasse pro pessoal por que você escolheu o esporte saltos ornamentais. Então, primeiramente, muito obrigada, Li. Estou muito feliz de estar aqui pelo convite, muito honrada. Você sabe que nossa amizade é muito valiosa. Então, os saltos ornamentais, na verdade, eu não conhecia o esporte na época que eu entrei, nunca tinha ouvido falar, foi interessantíssimo porque minha mãe me obrigou a sair de casa na parte da tarde, eu estudava de manhã, sempre fui muito inquieta, muito espoleta, minha mãe me mandou procurar alguma coisa para fazer. E na época eu fiquei sabendo que o DEFER, então a Escola de Atividades Físicas aqui do governo, estava com os esportes abertos, né, com aulas de todos os esportes. Lá fui fazer, então, fui lá com a intenção de fazer tênis de campo. Que eu pensei, de repente era o único que eu gostava, mas não tinha mais a vaga e só tinha de saltos ornamentais. E eu, sem saber o que eu falei, tá, então vou fazer isso aí. Fiquei sabendo que era de piscina, uma atividade aquática, no dia, na primeira aula. E gostei muito, né? Porque eu sempre gostei muito de água, né? À toa que eu sou de peixes, então tem a ver. E comecei, assim, amei primeiro dia de aula. Eu lembro que era, mesmo sendo no DEFER, né, que na verdade era escolinha do DEFER, mas foi no CEUB que a gente começou no CEUB, né, exatamente por isso. E assim, o primeiro contato, você ficou maravilhado no começo, você achou, puxa, que legal, é trampolim, é plataforma, é piscina. Como é que foi esse passo a passo até você começar a despontar aqui em Brasília? Como é que foi essa sensação? Então, a paixão já pintou assim no primeiro dia por ser um esporte aquático, né? E mais ainda por ser um grande desafio, né? Eu olhei aquela plataforma do tamanho do mundo e falei, nossa, eu não acredito que um dia eu vou pular de lá, mas tá aí um desafio que eu me coloquei praticamente na primeira semana de aula, eu vou pular de lá um dia e vou pular bonito, né? E assim, eu sempre fui movida muito a desafios, né? Legal. Muito a obstáculos assim que eu tenho que ultrapassar. Então, o esporte, os saltos ornamentais sempre me deu isso, um desafio a cada dia. Legal. Então, vamos lá. Quando é que você percebeu que você era uma atleta de ponta? Ou pelo menos se tornou um atleta de ponta? Como é que foi? Foi na brincadeira? Foi na seriedade? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, eu observei que os saltos ornamentais exigia muita agilidade, exigia muita flexibilidade, e eu tinha tudo isso por ser uma pessoa pequena, que eu sou até hoje, né? Então, naquela época eu era menor ainda. Então, a agilidade veio muito com isso. E eu notei que eu tinha esse talento por ser uma pessoa pequena, miudinha. E agora, o mais interessante que me retornou esse aval do talento foi praticamente depois de 6 meses de começar o esporte. O Giovanni, nosso treinador, ele tem, né? Você lembra muito bem, ele tinha uma questão assim de sempre muito direto. Aos 6 meses de atividade, ele separou literalmente as pessoas que tinham talento e as pessoas que não. E eu, na época, eu entrei com a minha irmã, com o meu primo e com a minha melhor amiga no esporte. Depois de 6 meses, esses 3 foram cortados, assim, literalmente, vocês não conseguem fazer saltos ornamentais, vocês não têm coordenação bastante. E eu fiquei. Inclusive, nessa equipe com certo talento, ele também separou os com mais talento e com menos talento. E eu consegui ficar na turma de mais talento. Então, isso tudo foi assim, um crescimento, né? Uhum. E apoio também, assim, para eu continuar. Legal. Os saltos ornamentais, ele tem aquela dedicação, né? É um esporte puramente de repetição, né? Isso aí pode ser até um pouco chato. No caso dos saltos ornamentais, o que você acha? Ele deu o start de vou ser atleta de verdade ou vou ficar aqui brincando? Porque assim, você não estava mais com sua irmã, sua melhor amiga, seu primo. E aí, como é que foi esse processo para você? Os saltos ornamentais não tem como fazer brincando.
porque primeiro Machuca. machuca, primeiro que machuca. Segundo que é até da minha personalidade também, né? Eu me coloco desafios e até um pouco exigente demais comigo mesma, eu não consigo fazer de qualquer jeito. E também eu trago de novo, o esporte não se consegue fazer de qualquer jeito, porque machuca, literalmente machuca e você perde seu tempo ali, porque um salto errado pode se machucar, né? E esse machucar, assim, você leva para o resto da semana, porque fica roxo, fica, né, dolorido, então não se dá para fazer, não dá para fazer de qualquer jeito. Mas eu observei que eu tinha esse talento, primeiro por essa divisão do Giovanni, Ok. e segundo, pela agilidade, lógico, e terceiro, pelo desafio, né, que sempre, assim, um dia você pula, eu adoro isso. Um dia a gente começou a pular, você lembra muito bem, de 1 metro, depois de 3 metros. Essa subida, assim, foi muito interessante para mim, até alcançar o topo, que são os 10 metros, né? E quando foi a primeira vez que você pulou de 10 metros? Então, na verdade, olha, são muitos anos agora. Eu não me lembro a primeira Mas vez. como é que foi? Então, foi bem interessante, porque pulei em pé. E até me lembro que aos finais de semana o Giovanni abria a piscina, né? Se lembra tão bem que era tão legal, porque a gente na semana a gente treinava e no final de semana, que ao passo que todos querem ficar em casa, tranquilo, eu queria voltar para a piscina porque era dia de recreação. Aí que a gente se jogava. Literalmente. Né? E não doía, né? E não doía. Nos treinos, quando a gente errava, doía. Quando a É. gente ia para brincar, tá brincando e tal. Exato, Assim, agora é a mentalidade, né? Eu vou trazer isso aí um pouco mais tarde na entrevista, mas é tudo uma questão assim, você fazer com responsabilidade. Você pode brincar, mas sempre com muita responsabilidade. Então, é isso que eu trago. O salto mentais é um esporte que não dá para se fazer de qualquer jeito. Tem que brincar sim, né? Se divertir, claro, lógico, mas sempre com muita responsabilidade e cuidado. E uma coisa que eu acrescento é assim, é a disciplina. É aquela coisa de você querer sempre sobrepor um obstáculo, seguir um outro patamar, em outro patamar, em outro patamar. E foi nessa que você foi indo primeiro para o Campeonato Brasileiro, foi campeã de Brasília, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. E conta essa trajetória pra gente. Então, primeiro os campeonatos brasilienses, né? Super divertidos, finais de semana, a gente curtia muito, né? A turma sempre com os juízes ali, sempre com muita diversão também. E eu comecei a ganhar os campeonatos aqui da cidade. E aí, logo em seguida... E também tem a pontuação, né? Os saltos ornamentais, eu falo assim, eu sei que você sabe muito bem, óbvio, mas eu falo a título de... para que todos conheçam. Existe uma pontuação, uma soma, e para você alcançar campeonatos melhores e maiores... e mais renomados, você tem que alcançar aquela pontuação. Outro desafio também que me chamou muita atenção, né? Porque 500 pontos, depois você tem que fazer 600 e por aí vai. E aí eu consegui a pontuação mínima para o brasileiro, nosso primeiro brasileiro, foi no Fluminense, Rio de Janeiro. Primeira vez que eu viajei, saí de Brasília, fomos para o Rio, né? E sempre com a tua presença, então achei diversão. Deixa eu só explicar ao pessoal. Os saltos ornamentais é o seguinte, os saltos mais fáceis, ele tem um grau de dificuldade X, vamos supor, 1.5, né? 1,5 de frente. Você dá um salto mortal e meio, cai de cabeça, dá a nota do salto. Aí você tira a maior e a menor nota, soma o que sobra e multiplica pelo grau de dificuldade. Exato. Quando ela fala de 500 e 600 pontos, ela começa a fazer duplo e meio, né? Triplo e meio, né? Então são os saltos mais difíceis, bem executados, para justamente aumentar, né, o seu grau de dificuldade. Soma, faz o salto, dá a nota do salto, tira a maior e a menor nota, soma o que sobrou e multiplica pelo grau de dificuldade, por isso que dá essas notas mais altas. Pontuação, né? E para você ir para campeonatos brasileiros, sul-americanos e mundiais, você tem que alcançar determinada pontuação. Exatamente. E assim consegui no meu primeiro brasileiro, fui convocada então para o sul-americano, que o primeiro foi no Chile, e assim, primeira vez que eu viajei para o exterior, né? E primeira vez que eu viajei de avião. Nossa, os saltos, o esporte me trouxe a primeira vez de tudo, né? De quase tudo. Então, tem uma história muito legal. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, assim, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Primeira vez que ela viajou de avião. Agora, nos dias de hoje, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus tem projetos que pegam passagem, né? Passagem de avião, hospedagem em hotel. A gente ficava em alojamento, né? Debaixo de estádio de futebol,
né? A gente ficava desse jeito, né? O Giovanni conseguia essas coisas pra gente, né? Quantas vezes não fomos de carro? É isso, Com o carro do Giovanni. Giovanni. Justamente pra gente, né? Pra Rio, São Paulo. Isso é uma coisa muito legal, uma dificuldade que a gente passou, que os mais novos, eles não têm isso, né? Não, mas assim, eu acho legal, porque falando aqui especificamente do Cauã, né? O Cauã, para quem não sabe, ele foi o primeiro finalista das Olimpíadas, agora as últimas Olimpíadas, né? De Tóquio. E ele começou no Gama. Mas assim, quando ele foi para lá, eu fiquei muito feliz, porque a gente, de uma certa forma, começa a abrir as portas para todo mundo, né? Certeza. Teve a história da viagem, né? Conta a história lá da viagem lá da Noruega, da Alemanha. Delas, que a gente. Sim, aí que a indo gente para foi Sul-Americano. Como é que a gente conseguiu a passagem? Ah, sim. Antes disso, ainda trazendo o Campeonato Brasileiro, o governo, na época, nos prometeu as passagens, o ônibus, na verdade, para levarmos, né, para o Rio de Janeiro. E no tal dia chegou um grande circular, um zebrinha. E fomos. Um grande circular, na verdade, não foi um zebrinha, porque tinha nos dado um zebrinha. O Giovanni falou que era impossível irmos de zebrinha. Aí eles, não, então vamos lhe dar um ônibus. E nos deu um grande circular, que todos sabem, é um ônibus público, urbano. Pra gente viajar para o Rio de Janeiro. E tinha 25 lugares, tinha 30 pessoas, uma coisa assim. Teve gente que dormiu no chão envezado. Isso foi outro papo, outra coisa que a gente, né, seria bom falar isso, né? Claro. É importante falar que nós passamos por isso, né? Você, principalmente, ela falou o sul-americano. Me conta como é que é. Nós falamos sul-americano. Vamos lá, continua. Aí o sul-americano, então, ganhei o primeiro que eu fui, achei muito legal, porque teve uma repercussão muito bacana, né? O Giovanni no tinha retorno. Uma mídia muito boa, né? Muito. A gente tinha uma mídia muito boa, né? Os saltos ornamentais. O Giovanni sempre fazia campeão. Sempre. Campeão brasileiro. Trazendo, campeão, né, talentos, mostrando talentos para o Brasil. Então, do sul-americano também fomos para os mundiais, campeonatos americanos, né, campeonatos europeus, também teve a Copa Cuba. Então, assim, todos foram... Canamex, que aí é Canadá, Estados Unidos e México. Então, esses campeonatos todos, né, europeu também. E depois fomos para o Mundial, né? E a Noruega, foi o Mundial, né? Foi. Na Noruega. Pré-Mundial na Alemanha. Pré-Mundial. Né? E fantástico. Tentamos pedir patrocínio, né? Pedimos patrocínio, tentamos e ganhamos alguma coisa do SBT na época, que na verdade foram maiôs. Maiô e sunga a gente ganhou para 30 segundos da empresa Varig, que foi o avião que a gente foi, né? Para colocar no horário nobre. As coisas que a gente aprende quando moleque, né? Na época a gente não tinha essa noção. Mas assim, foi muito legal. Inclusive, na Alemanha, nós ficamos na casa do dono do hotel. Eu fiquei com o Giovanni na casa do dono do hotel, na Alemanha. Porque o hotel estava cheio, ele estava lotado. Eu não tinha feito reserva, então eu não lembro direito como é que foi, mas já foi um absurdo, assim. Lembro. E na Noruega ficamos no alojamento, né? Era uma piscina... Eu não sei se você vai lembrar dessa viagem da Alemanha, mas a primeira coisa que me chamou a atenção, no café da manhã, o alemão bebeu cerveja. Isso me chamou a atenção demais. Então, coisas assim interessantíssimas, né? Que todas as viagens nos trouxeram. E na Noruega a piscina era coberta, imagina, né, gente? Na primeira vez que eu vi uma piscina coberta, estava 8 graus. 8 graus, o pessoal fora. De camiseta, a gente... Morrendo de frio. E o pessoal lá super à vontade e tal, né? Legal, Sil. Legal. Assim, me conta a sensação das Olimpíadas. Como é que foi? Então, Você só foi em Barcelona, em 92, Sim, né? Fui em Barcelona. Estava tudo pronto, não sei se você lembra dessa história também, para Atlanta, em 96, que foi a Olimpíada seguinte, né? Mas trazendo um pouco, falando de Barcelona. A princípio, a convocação foi muito complexa. Muito complexa, uma coisa que, infelizmente, na minha época, foi muito difícil essa parte, assim, da tranquilidade do esporte, do atleta, né? Eu, infelizmente, não tive a tranquilidade que um atleta merece ter. Só foi você e o Giovanni? Sim. Não tinha nutricionista, convocada... não tinha psicólogo, não tinha nada disso? Não, só eu e o Giovanni. Fui convocada 10 dias ou 8 dias, praticamente uma semana antes das Olimpíadas. Uau. Ao vivo, por uma emissora de televisão. Nem eu soube antes. A pessoa que te comunicou? O jornalista dessa emissora ficou sabendo antes e que me falou a minha convocação ao vivo num esporte... local. Um programa local aqui em Brasília. Foi até nacional, na verdade, porque se tratava da Olimpíada, né? Foi um programa de esporte nacional, mas eu levei um susto. E 10 dias antes da competição. Isso, para mim, mentalmente não foi legal, né? Que eu vou trazer isso um pouco mais para frente, mas... Depois do susto,
interessantíssimo, super feliz, né? Dei o check no meu objetivo Claro, maior, máximo. que era máximo, que era ir para a É Olimpíada, o né? sonho de todo atleta. Então, assim, super legal. Experiência única na vida. Naquela época, eu tinha um Fusca, um carrinho lá todo quebradinho. Era a única coisa de mais valor que eu tinha. Eu já morava sozinha, tá? Tem uma história essa também, que o esporte me trouxe, assim, a necessidade até de escolher entre meus pais, a convivência de meus pais e o próprio esporte. Porque meu pai militar foi transferido para o Nordeste. E eu, treinando aqui, eu tive que escolher ou ficar aqui sozinha. Eu tinha 16 para 17 anos, né? Sendo que eu era assim, fora da curva, eu não queria ficar sozinha, como diferente de tantos jovens, né, que querem sair correndo dos pais. Para mim foi muito difícil ficar sozinha aqui, longe da minha mãe. Foi um aprendizado, não Um foi? super aprendizado, mas assim, também extremamente difícil mesmo. Mas escolhi pelo esporte, né? E por isso me deu o resultado da Olimpíada, né? Então, enfim, eu tinha um Fusca e, sendo a única coisa de mais valiosa, eu troquei por uma filmadora. Uau! Uma filmadorinha, né? Uma filmadora, e registrei tudo na Olimpíada. Registrei tudo, absolutamente tudo. Eu vivia com essa Olimpíada, com essa filmadora, né? E fui até matéria, assunto de matéria da Rede Globo, sendo que aquela atleta não largava a filmadora. Interessante, né? Eu só largava para treinar. Você desfilou? Então, não desfilei por conta da minha prova ser no dia seguinte, de manhã. Nossa, então não tem Bem de como. manhã. E o desfile, como não sei se todos sabem, vai até madrugada. Sim, né? sim. Não desfilei. Mas fiquei com a turma até eles pegarem o ônibus, né? Teve uma turma muito boa, a turma do vôlei que ganhou a Olimpíada, né? Legal. Hortência. Nossa, do vôlei foi maravilhoso, Giovanni e tal, foi maravilhoso. Foi seu maior momento nos saltos ornamentais? Você fez alguma coisa assim que você fala, o meu legado eu vou fazer, foi uma coisa muito boa que eu fiz? Foi você ter ido para as Olimpíadas? Sim. Isso para mim mesma, porque era meu objetivo final, né? Acredito para Brasília também, porque eu trouxe esse título de ser uma atleta que tinha sido feita só aqui na cidade. Até então, nunca tinha viajado para os Estados Unidos, né? Para treinar, assim, e só para competir, porém. E eu acho que foi o legado de falar, pelo menos para gerações ali da época, ou as gerações que vieram um pouco depois, que é possível, né? É possível estar no Brasil com toda a dificuldade. Olha que não foram poucas, né? Foram poucas. Na nossa época, que é possível, assim, com seriedade, persistência, responsabilidade, dedicação. Tudo que você faz com dedicação, eu acho que tem um bom você resultado. falou, né, que foi assim que você aprendeu. Você ficou sozinha, seus pais saíram, foram para o Nordeste. Talvez o foco principal seria exatamente isso, né? Os saltos ornamentais. Sim. Você foi com quantos anos para os Olimpíadas? Você tinha quantos anos? 21. 21. Com 16 anos você falou que estava sozinha, né? Então você ficou 5 anos. E você foi a primeira atleta mulher a fazer um triplo e meio carpado de 10 metros. Isso aí, eu fiz pouco, fiz 4 ou 5 só, e eu fiquei, meu Deus, cara, não roda. E a menina é um ventilador, era um ventilador. Assim, eu era pequenininha. E assim, eu era impressionante. Eu era magrinha, eu era fortinha. Silvana, é impressionante, assim, a grandiosidade do seu nome no esporte. Isso eu quero deixar registrado aqui, porque realmente foi fantástico, assim, foi umas situações... eu vi que você sempre foi o carro-chefe dos saltos ornamentais. Os prêmios aqui em Brasília você sempre levava. E eu ficava feliz da vida. Nossa, mas é mesmo. Você tava lá e pegava ali tudo é que você foi para as Olimpíadas, né? Campeonato Pan-Americano, né? O Sul-Americano e tal. Copa-Cuba também. Copa-Cuba também. Mundial na Espanha, que foi em Madrid, também conseguiu uma boa colocação, que né? Bacana. Pontuação. Agora, devo ressaltar que o triplo e meio carpado, né? Para todos... é uma posição onde as pernas ficam esticadas e o corpo assim dobrado. É mais difícil do que o grupado, onde você fica uma bolinha, porque é mais fácil de rodar. Exatamente, né? E o carpado é mais difícil. Esse sim eu tirei, eu fiz numa aposta que eu ganhei 10, não me lembro o dinheiro da época, cruzei real, né? Não lembro. Acho que deve ser. Não, real. Não sei, não lembro. 10 alguma coisa, 10 estalecas. Eu ganhei numa aposta com o Paulo, nosso amigo do esporte, falou, não, eu duvido que você vá. Olha, quer me colocar para fazer qualquer coisa, duvidar
Né? Você fala, eu duvido que você faça tal coisa, Olha eu que me legal. jogo mais fácil, né? E então fiz, numa aposta esse salto, aí sim, Que logo legal. após fiquei sabendo que realmente eu fui a primeira da América Foi, Latina, América Latina. porque a mexicana não conseguiu terminar O salto. o salto, e aí eu consegui, Nossa, né? que E bacana, fiz hein? 4,5. Você chegou a fazer 4,5, Cheguei a gente. fazer 4 voltas e meia. Que agora 4,5. praticamente todo mundo faz. Agora... Né? Qualquer campeonato aí todo mundo faz. E você chegou a fazer 4,5. Eu lembro do Ricardinho, antes da gente, ele tinha feito 4,5. Né? Grupado, porém, né? Posição grupada. Porém, isso me rendeu 2 olhos roxos, assim, por uns 15, 20 dias. Foi impressionante, porque algumas vezes eu caí de cara na água. Mas fiz. E foi plataforma, né? Plataforma 10 metros. Plataforma são concreto mais duro para quem não conhece. Sem impulso, né? Sem impulso só das Sil, pernas. Saltos ornamentais te deu praticamente tudo na vida, né? Tudo que você tem, coisa assim. O esporte, ele te faz... Ele te deu... além de conhecer vários lugares, né? Super. Nem sempre a gente não tinha dinheiro para pagar, então a gente conseguia um patrocínio, seja como for, ou seja permuta, seja o que for, a gente sempre... E você viajou muito mais do que muita gente naquela época, ela foi muito bacana. Você pensa na sua vida sem saltos ornamentais? Assim, naquela época? Não tinha como, né? Não tinha como. Né? Trouxe muita coisa, mas também trouxe o que eu deveria ter tido. Sabe, eu trago esse assunto que é interessante, o esporte me trouxe, assim, a necessidade de você ser uma pessoa focada, óbvio, né? De você ser uma pessoa dedicada, ter persistência na vida, em tudo, né? E hoje em dia, na minha profissão, eu vejo que é a mesma coisa, tem que se dedicar, né? Então, o esporte realmente me trouxe... Eu poderia não ter tido isso na época, mas me trouxe a necessidade de ter para o futuro. Né? Infelizmente, na época, eu não tinha a tranquilidade mental. Isso, é difícil, né? A gente adquire era difícil, com o tempo, né? Porque eles não davam, assim, eu digo, todo o sistema não dava importância para isso, né? Não dava importância para o físico, né? De você treinar, físico, resultado, e físico, literalmente, e não para a mente. Então, eu percebi que o esporte... não tive tudo isso, mentalmente falando, mas trouxe hoje em dia essa necessidade de ter, de ser uma pessoa hoje mentalmente saudável. Bom, vamos lá. Como foi o fato que você, quando você parou de saltar, e qual foi essa sensação de deixar de fazer? Quanto tempo você ficou praticando? Fiquei 18 anos. 18 anos praticando saltos ornamentais, 19, praticamente. Quase 20, né? Então, e os saltos ornamentais, né? Eu até falei aqui com o 38. Você para uma semana, você é outra pessoa. Nossa, você cai, parece que cai. Tem que ser direto. Precisa de férias, obviamente, todo mundo precisa e tal, mas até você recuperar de novo o ritmo demora bastante. O que aconteceu, assim? Como é que foi a sensação de parar de saltar? Como é que foi a sua cabeça em relação a isso? Então, depois da Olimpíada, eu tive o convite de estudar nos Estados Unidos. Certo. Né? Então, até então eu não tinha ido. Depois da Olimpíada, eu falei, não, agora eu vou me dar essa chance para conhecer outra cultura, viver, né, outra cultura, e assim fiz. Fui para os Estados Unidos e lá fiquei 10 anos. Você ficou aonde? Fiquei 5 anos em Michigan, na Universidade de Michigan, onde eu estudei, e logo após eu fui para Houston, né, Texas. Continuei os estudos, porém, as condições do esporte em si na Universidade de Houston não eram tão boas quanto Michigan, e aí fui desanimando um pouco, assim como também a necessidade de você trabalhar naquele país, de você... Eu fui para a computação gráfica, né? E comunicação técnica, que aí engloba jornalismo técnico, web design, na época, desenho gráfico. Eu fui para essa área que não tinha nada a ver diretamente com esporte, e também, de novo, exigia muita dedicação, muita tecnologia, exige atualização frequente. Exato. Né? Dedicação você já tinha. Já tinha. Eu acho que isso que é uma coisa legal que o esporte leva para o resto da vida, né? Sem dúvida. Você foi boa nos saltos ornamentais porque você foi dedicada nos saltos ornamentais. Sem dúvida. Né? Você tinha, como você falou, baixinha, rotação rápida e tal. Você tinha os atributos, ágil, né? Então você tinha atributos para aquilo, né? E aí você mudou o foco, você virou a chave, né? Então, assim, talvez num país diferente, né? Um momento diferente, a sensação, aquela saudade, você treinava ainda, mas não era tanto
como era aqui no Brasil, né? Ex- Como é que foi isso aí? Não, o treinamento de lá exigia até quase o dobro da dedicação, Ótimo. porque eu só tinha a bolsa, e isso é uma coisa muito saudável, a bolsa de estudos numa faculdade top, primeiríssima linha, se eu ganhasse os campeonatos, continuasse ganhando os campeonatos e fazendo resultado seja, para a é uma bolsa- para a universidade. Ou uma bolsa de resultado. Exato. Se você não ganhasse, ficar primeiro, segundo, não sei, você não ganharia a bolsa mais. Não Você- continua. An- Dependendo da colocação que você tem em campeonatos lá, nacionais dos Estados Unidos, você perdia a sua bolsa. Se você ganhar primeiro, Olha, isso aí. continuaria com 100% da bolsa. Segundo, terceiro, etc., você ganharia, um pouco perderia essa pontuação, essa percentagem da bolsa. Sim. Então, quando eu fiz os 5 anos com bolsa integral, né? Isso foi ótimo. Porém, quando eu me mudei para Houston, uma questão de clima. Porque Michigan muito frio, né? demais, 5 anos ali, eu não estava aguentando mais o frio e nós, brasileiros, nós não temos isso no sangue. A gente não dá. Eu estava ficando depressiva sem o sol, porque lá se tem sol só 3 meses no ano. Então, eu mudei para Houston, onde tem um clima muito parecido aqui conosco, com o nosso, e lá já não estudava mais. Então, eu só estava trabalhando e fazendo saltos mentais. O trabalho em si, na área da minha faculdade, exigia muito tempo de estudo, e aí o esporte foi diminuindo, né? Uhum. E uma vez que eu não tinha aquela obrigatoriedade de treinar sempre, e também queria já ir para o campo da computação e do jornalismo eletrônico. Né? E aí você tinha falado no começo de 96, como é que foi esse processo? Sim. A questão de 96 é que eu ainda nos Estados Unidos treinando, eu tinha conseguido o índice, né, que é a pontuação mínima para tal. Porém, como eu estava nos Estados Unidos, eu não tive a atenção que eu deveria ter tido da Confederação Brasileira de Esporte, porque estavam no Rio de Janeiro, eles não me avisavam as coisas estando lá nos Estados Unidos, né? Eu não tinha essa comunicação. E eles sabiam que você estava lá? Oxe, se não sabiam e como. E fizeram de propósito de não me avisar de um determinado campeonato nacional. Tipo uma eliminatória. Uma eliminatória. E eu não fui para essa eliminatória. Eu tinha toda a pontuação. E aí, quando ficaram... Treinando nos Estados Unidos, treinando, né? Claro. Lá. Quando ficaram sabendo que eu tinha essa pontuação, eles inventaram uma outra eliminatória, tal campeonato, que eu não fui convocada. E não competi. Então, aí foi a segunda pessoa que lá estava, que era outra atleta. Foi a atleta época. Que foi no seu lugar, né? Então, tinha pontuação e não fui convocada para a eliminatória. Quer dizer, eu acho que foi uma grande injustiça. Tanto é que eu fui convidada pela Confederação Americana para ir para as Olimpíadas. E fui assistir pelos Estados Unidos. Mesmo sendo em Atlanta, não importa. Mas você estava lá e você foi convocada para assistir... Você participou de campeonatos lá, logicamente, sim, né? Sim, nacionais. Mas como você era brasileira, você não tinha condições de competir as Olimpíadas, né, pelos Estados Unidos. Exato. Né? Os Estados Unidos exigem nem dupla nacionalidade, tem que ser americano nativo. Nativo, né? Mas fui convidada para ir com a equipe americana, porque eles ficaram sabendo dessa injustiça que aconteceu na época. Eu tô vendo um pouco de frustração, isso não tem a dúvida, todo mundo ficaria, né? Mas assim, lembre-se disso, você foi a primeira atleta... Barcelona já valeu por tudo. Sul-americana não, pan-americana não, latino-americana, tá? A fazer o triplo meio carpado. Pronto. E você tem que levar pra frente, né? Isso. Vamos lá. Vou... Você tem algum ídolo? Tenho muitos. Né, tem muitos. Assim, no esporte sempre foi, sempre será Greg Louganis. Greg Louganis. Né? Greg Louganis, para quem não sabe, foi um ex-saltador norte-americano. Fantástico, né? Foi aquele que todo mundo lembra dele quando ele bateu a cabeça no duplo e meio carpado de trampolim de 3 metros em Seul, saiu sangrando, aí costurou aqui e tal, e logo depois ele fez um triplo e meio grupado, que é justamente o mais difícil do que da mesma saída, e ele cravou quando a gente saiu do salto, e foi para a final das Olimpíadas e ganhou aquela competição, né? E é um cara realmente muito admirado por muitos saltadores. Ele tirou vários 10 em vários saltos. É impressionante como ele fazia. E como pessoa também maravilhoso. Você conheceu ele, né? Maravilhoso, claro. Uma pessoa super humana, super humilde. Ele é um ídolo mesmo lá nos Estados Unidos. Muita gente conhece ele, né? Sempre foi. O meu. Já vi ele num programa aí.
Mais algum específico? Aí tem na área de jornalismo, né? Assim, aí a gente vai permeando, assim, ramificando os interesses. Uhum. Tem na música, né? Que minha queridíssima Madonna e a eterna Cher, Olha só, né? Eu adoro legal. de paixão, tá lá com 104 anos, mas está firme e Nossa. forte. Adoro de paixão. Desculpa, o que você faz atualmente, Sil? Então, hoje eu sou repórter cinematográfica, Olha, que né, da legal. Empresa Brasil de Comunicação. EBC. Interessante essa história, porque por isso que eu falei da minha primeira filmadora, o interesse Que de se bacana. fazer ali o jornalismo visual, Uhum. né, pintou desde aquele dia que eu troquei o meu Fusca numa filmadora. E você já sabia que você queria trabalhar Já. olhando para a câmera? Já. Câmera. Trabalhei muitos anos no jornalismo em si, impresso, televisivo, escrito, escrevendo, roteirizando, etc. Mas o jornalismo visual É o que você... é o que é a minha praia. Então, hoje eu sou repórter cinematográfica. Tá. A única mulher da empresa aqui na Praça Brasília. É? É. Oh, meu Deus do céu. A única Pensa então mulher. numa única Com 40 colegas praticamente de trabalho. Pensa então o que você vai fazer daqui a um pouquinho, que vai ser a primeira mulher. Pensa nisso aí, hein, Estou Sil? pensando, já Você estou é meio elaborando as coisas. você é Quando eu desbravadora. entrei na EBC, a câmera era quase do meu tamanho. Hoje, graças a Deus, tamanho, perceberam que também na área audiovisual tamanho não é documento, Aham. então estou com câmeras menores e mais Oh. leves e melhores. Olha que Mas bacana. quando eu entrei, a câmera era do meu tamanho, praticamente. Sil, olha só, o que você não fez em algum momento da sua vida que você faria agora? Não é arrependimento. Tipo assim, eu não fiz isso, mas agora eu faço. Por quê? Pense. Eu, assim, fisicamente, quando eu parei de saltar, eu estava estressada fisicamente, né? O corpo não aguentava mais ter aquela disciplina física. Então, eu fiquei praticamente assim, uns 10 anos sedentária, né? Sedentária. O que é normal quando o atleta para, né? Porque eu atingi um patamar de alto rendimento que realmente o corpo pediu, né? Para que eu descansasse completamente. Porém, eu não deveria ter feito isso, né? Então, não é arrependimento, porque eu fiz propositalmente, né? Como se fala assim, eu não tive atividades físicas propositalmente, mas eu não deveria ter parado, porque hoje eu sinto a falta, estou de novo, mas assim, com uma coisa bem tranquila, com pilates. Pilates. Yoga, pilates, mas eu não deveria ter parado, sabe? Deveria ter continuado. Porque na época que você era atleta, né, eram outros aparelhos, vamos dizer assim, né, outra tecnologia. Você percebeu essa diferença do que era antes e do que é agora? O que você acha que poderia melhorar nos saltos ornamentais e, em geral, no esporte? O que você acha? Então, percebo a mudança radical, uma positiva e outra negativa. Positiva. A positiva, eu digo que, graças a Deus, né, novos atletas hoje têm mais condições, tem mais oportunidades, né? E aparelhos também específicos de segurança. Uhum. Isso é muito legal, como cinto de segurança, cama elástica, você fazer o salto, isso, né? condicionar. A bolha de água, né? Que vai dentro da piscina, sai da piscina. Tudo isso são equipamentos de segurança que ajudam muito o atleta, né? O negativo é que eu percebo que o esporte, assim, a parte mental tem que se levar muito a sério. Haja vista exemplos como a atleta americana, a Simone Biles, da ginástica, né, que não competiu por problemas assim, de cabeça, né? Deu uma travada na cabeça dela, né? De mentais. Então, a parte mental é muito importante. A física é fácil. Porque é condicionamento, é condicionar. Você faz 300 abdominais por dia, óbvio que você vai ter um abdômen travado, mas o mental... Então, você acha que um psicólogo numa equipe é essencial? Nesse momento agora. Essencial. Naquela época, nem se cogitava, nem nutricionista, nem ninguém, né? Só era Giovanni. O que às vezes o Magrão, né? O nosso saudoso Magrão, ele também dava treino pra gente, uma vez ou outra e tal, né? Então é uma coisa que é bem interessante. A terapia é extremamente necessária. E a nutrição também, você falou certo, né? A reeducação alimentar tem tudo a ver
o condicionamento corporal, sabe? A gente está falando de pessoas, né, de alto rendimento, né, lá em cima, né, que é a Olimpíada, etc e tal. Hoje eu sinto que eu tenho problemas físicos, assim, de costa, de dor nas costas, dor no joelho, dor no ombro, etc. E vai por conta de má condicionamento, sabe? Então, eu, assim, também, de novo, não me arrependo, porque passou e aconteceu e fiz o melhor que eu pude na época. Mas que eu deveria ter tido mais atenção com aquecimento, né? A gente mal aquecia nos treinos. Exato. Na verdade, assim, como a gente falou, né? Antigamente era o Giovanni fazendo de tudo da melhor maneira que ele achava que era, e isso a gente não tem como negar. A gente fazia o que era pedido, né? E, logicamente, agora tem uma equipe muito boa atrás, multidisciplinar, de ginástica olímpica, né? De ginástica cama elástica, cinto de segurança, de pulo em pé, 50 pulos em pé. Fisioterapia também extremamente importante. Dança, né? Nutrição, né? Psicólogos, né? Isso é uma coisa tudo muito isso interessante. Tá envolvido e deve estar conectado com um esporte de alto rendimento, sabe? Sil, olhando para aquela câmera ali, por favor, deixe uma mensagem ao nosso telespectador, qualquer uma mensagem positiva, seja o que você, uma frase de efeito que a gente tinha, que a gente colocava lá no nossos, quando a gente ia dormir e tal, olhava aquela frase, coisa assim. Passa alguma coisa para o nosso espectador que está ouvindo a gente. Então, mensagens, assim, fica complexo, né, a gente resumir em apenas uma mensagem, porque hoje em dia, porque eu trago vários resultados, né, de coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas e tem vários ramos de interesse também, né? Então eu prezo muito a qualidade de vida. Então a mensagem que eu deixo é: seja feliz, faça o que você ama, porque principalmente trabalhe com o que você goste, que aí não se torna trabalho. A frase mais interessante que eu escutei recentemente em uma pauta que fiz é que um certo profissional me falou: eu adoro segunda-feira, que esse profissional adora o trabalho dele, né? Então, eu trago essa força na vida, na saúde, né? No fortalecimento das pessoas, na união, na empatia, que as pessoas tenham empatia também, mas que principalmente sejam felizes fazendo o que ama, que eu acho que o mundo vai girar uma melhor energia. Né? Opa! Eu tô nessa vibe. Que legal. Silvana Naitsky. Muito obrigada. Primeira atleta formada aqui em Brasília, de saltos ornamentais, que foi para as Olimpíadas. Primeira atleta a fazer um triplo primeiro carpado, né, da América Latina. Primeira câmera woman, se eu posso falar isso, né, da empresa brasileira de comunicação. Sil, prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pela sua vinda, pela entrevista. Obrigada. Foi ótima. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Alê, você sabe que nossa amizade não tem preço, né? Então, muito obrigada a você. É isso aí, gente. Valeu.